Irmãos, nós estamos numa noite muito especial. Hoje é noite de Santa Ceia. Glória a Deus. Lembrar do sacrifício de Cristo Jesus na cruz sempre nos remete ao recomeço. Nós estamos vivendo em Lagoinha o ano do recomeço. Você pode dizer glória a Deus? O ano do recomeço é o recomeço de Deus sobre a tua vida. Jesus pagou um preço para que você pudesse recomeçar diante do Pai. Aleluia! Glória a Deus. Nessa noite, irmão, Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração, no meu espírito. O pessoal brinca, né? Na rede social aí, que eu sou o pastor. Pega isso no seu espírito. Tá pegando esse negócio aí. Mas Deus colocou uma palavra no meu espírito e eu quero compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia, em nome de Jesus, em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Tem um crente aqui para dar um glória a Deus neste lugar. Mateus 26, 41. Diz o seguinte: olha o que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repete comigo assim, ó: mas a carne é fraca. Amém. Feche os teus olhos aí, irmão. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite haja graça, que essa noite haja unção, que haja a vida do teu filho Jesus fluindo, Pai, desse altar para a vida dos meus irmãos, Senhor. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar através de mim, Pai. Que eu diminua de fato, que não seja eu reconhecido, mas seja o Senhor reconhecido. O Senhor é aquele que tem todo o brilho, que ofusca o brilho do homem. Em nome de Jesus, que a glória seja tua, que as cadeias caiam neste lugar, que os ouvidos sejam abertos e corações sejam inflamados para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus aí no teu lugar? Aleluia. Eu estou muito feliz, ao mesmo tempo com muita saudade de ver minha esposa aqui cultuando a Deus comigo, né? Nós tivemos o nosso filhotinho, o Bernardo, está com 23 dias de nascido. Depois você pode marcar de ir lá conhecer, né? E depois eu vou trazê-lo aqui. Mas por enquanto, diante desse tempo, não estou trazendo. Ela está em casa assistindo o culto, para a honra e glória do Senhor. Mas Deus é maravilhoso, irmão. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada para a correção, para o ajuste, para o alinhamento das nossas vidas. E Deus trouxe uma palavra ao meu espírito, e eu quero falar um pouco aqui sobre Saul, sobre Davi, sobre Moisés. E o tema da ministração dessa noite é unção, entenda? Unção e presença. Repete comigo assim: unção e presença. Olha só, a Bíblia fala que Saul foi um rei que o povo queria, que o povo chegou diante de Samuel e falou: Samuel, nós queremos como as outras nações um rei sobre nós. E Deus, em sua vontade permissiva, entenda isso em nome de Jesus, Deus permite que Saul fosse rei. Separa e permite, coloca um rei sobre o povo. Você está comigo em nome de Jesus? Só que Saul, ele desobedece ao Senhor, ele desobedece a Deus. E aí a Bíblia fala o seguinte, em 1 Samuel 16, 14. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. A Bíblia fala que Saul, quando ele não obedece ao Senhor que mandou ele destruir tudo durante o ataque aos amalequitas, inimigo do povo de Deus, Deus retira o seu espírito, a sua presença de Saul, que era rei. Eu quero caminhar com você numa linha profética nessa noite, porque é isso que Deus está trabalhando em mim, e é isso que Deus quer trabalhar em você nessa noite. Preste atenção, o que Saul perde é a presença de Deus. O que Saul perde é a presença de Deus, não é a unção. Você está comigo ou não? O que Saul perde é a presença. Ele continua sendo rei, ele continua ali ainda um rei sobre o povo de Israel.
Saul ainda tinha habilidades, ele ainda estava no trono, mas o que ele perdeu foi a presença. Você está comigo? Não existe nada mais importante em nossas vidas do que a presença do Senhor. Não existe nada mais importante em nossas vidas do que a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Não foi a unção que ele perdeu. Você precisa entender alguns pontos aqui. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não extinguais o Espírito. Em outras versões diz assim: não abafeis o Espírito Santo de Deus. Você está comigo em nome de Jesus? E a primeira lição que eu quero que você entenda dentro desse tema é que a unção, ela é terrena, a presença é divina. Eu posso ouvir um glória a Deus? A unção, ela é terrena, querido, mas a presença é divina. Porque a unção Deus te dá para deixar na terra, para marcar a terra, mas a presença é para que você faça morada nos céus. Você está comigo em nome de Jesus? Será se você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Ninguém vai levar a unção para o céu. Essa capacitação que Deus te deu, esse chamado que Deus te deu, essa unção que Deus te deu para falar com pessoas, para agir e reagir, para se posicionar diante de situações, isso vai ficar na terra, querido. Pastor, o que você está pregando é doideira. Não é não. Olha o que a Bíblia fala, algo muito interessante. Nós vemos Elias e Eliseu. Elias, quando ele sobe, quando Deus o arrebata, o leva para si, Eliseu fica e ele recebe aquilo que ele pediu, que é porção dobrada do Espírito. Você está comigo? Porção dobrada do Espírito. Mas a Bíblia fala que Eliseu sim fez coisas maravilhosas, 14 milagres escandalosos, sobrenaturais. Mas o 14º, ele já estava morto, seus ossos ele estava enterrado. E a Bíblia relata que numa guerra, em um momento ali, onde o povo de Deus estava guardando, abrindo a cova para jogar um homem morto, ele cai sobre os ossos de Eliseu e volta à vida. A unção que Deus te deu vai ficar na terra, querido. Sabe essa graça que você tem aí para poder fazer algumas coisas? Esses cálculos matemáticos para quem ama matemática, essa graça que Deus te deu para agir, para falar com as pessoas e ganhar pessoas, vai ficar sobre a terra, mas a presença é o que vai marcar a tua vida para o céu. Você precisa valorizar a presença de Deus. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. Deus te dá a unção para você derramar sobre a terra. E quando eu falo de unção, é importante a gente lembrar para que servia essa unção no Velho Testamento, qual era a finalidade. Existiam algumas finalidades, e dentro dessas, uma era ungir os enfermos, a outra era consagrar, ordenar pessoas separadas para o reinado, para o ministério, para ser um profeta, para ser um homem representante de Deus. Você está entendendo aqui em nome de Jesus? Representava autoridade. Deixa eu te falar algo. Sabe essa autoridade que você tem aqui na terra, diante da tua família? Sabe essa autoridade que você tem diante dos seus amigos, esse posicionamento talvez de liderança? Sabe essa autoridade que Deus derramou na tua vida, essa graça? Ela vai ficar. No céu só tem um que tem autoridade. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso ouvir um glória a Deus neste lugar? Preste atenção, olha só o que diz em 2 Coríntios 1, 21 e 22, não precisa abrir, diz o seguinte: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus. Segunda parte diz o seguinte: e qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O mesmo Espírito que te unge, é o Espírito que habita em você. Você está comigo em nome de Jesus? Nós estamos caminhando nessa linha. Entenda em nome de Jesus, o mesmo Espírito que te unge, que te capacita, que te faz caminhar sobre as águas, que te faz, ter um posicionamento dos céus, uma vida diferente, é o mesmo Espírito que habita em você. Você está comigo? Olha o que Moisés diz no capítulo 33 de Êxodo, se não me falha a memória.
diante de um problema onde o povo, os hebreus, tinham levantado uma estátua de ouro, um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés estava no monte, já havia, se não me engano, 40 dias e 40 noites, e ele estava ali. Aí quando Moisés chega com a tábua das leis, o povo está adorando um bezerro de ouro. Moisés, indignado, quebra a tábua e volta para o monte. Deus manda ele escrever de novo as leis, e aí Deus fala assim: esse povo é um povo obstinado, é um povo duro de coração. Deixa eu te falar algo, Moisés, eu vou mandar um anjo para ir na frente, abrindo o caminho. Entenda isso em nome de Jesus, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés fala o seguinte: deixa eu te falar um negócio, Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Pega isso no teu espírito. Moisés continuaria sendo líder, Moisés continuaria tendo a graça que Deus tinha derramado sobre a vida dele, sobre aquele povo. A autoridade de Moisés continuaria, porque Deus não falou que iria tirar a autoridade, a unção da vida de Moisés. Deus não falou isso, Deus falou que a presença dele não ia. Entenda isso em nome de Jesus. A presença de Deus é o mais importante nas nossas vidas. Por que você começou, pastor, lendo vigiai e orai? Porque tem muita gente, sabe, que não vigia. Tem muita gente desligada do trono de graça. Tem muita gente, sabe, só preocupado com o chamado, com os negócios, mas não está preocupado com a presença. Tem muita gente preocupada em mostrar aquilo que Deus te deu, mas pouca gente preocupada em valorizar aquele que habita dentro de nós. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Entenda isso em nome de Jesus. Moisés diz: não me deixe sair daqui sem a tua presença. Irmão, eu não posso dar um passo sem a presença do Senhor. Eu não posso dar um passo sem a presença do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui: as pessoas podem até respeitar a unção que está sobre a tua vida. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. As pessoas podem até respeitar a unção, a autoridade, aquilo que está sobre a tua vida, mas o diabo só respeita a presença. Eu vou repetir para você entender. As pessoas podem até respeitar a unção que está sobre a tua vida, mas o diabo só respeita a presença. O inferno só respeita a presença que está sobre a tua vida. O inferno, ele só vai respeitar o selo do Espírito que está sobre a tua vida. Você está comigo em nome de Jesus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. O inferno só vai respeitar a presença de Deus na tua vida. Aí você me pergunta: ai pastor, nossa, Deus me deu uma graça, tudo que eu ponho a mão multiplica, mas eu estou enfrentando isso aqui, minha família está sendo destruída, está passando isso aqui. Às vezes, irmão, você não está vigiando e não está orando, porque a unção está aqui na terra, mas a presença precisa te selar. Se você não está prezando pela presença, querido, você está exatamente fazendo isso aqui, ó, abafando o Espírito, extinguindo o Espírito. Você está comigo em nome de Jesus? A presença é o que nos impulsiona. Olha o que diz em Mateus 12, 43, 45. Pode abrir em nome de Jesus. Mateus 12, nós vamos ler do versículo 43 ao versículo 45. Olha o que diz. Amém? Mateus 12, 43 a 45 diz assim, ó: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada. E diz: desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Irmão, se Jesus mudou a tua vida, transformou a tua história, se Jesus está te mudando, para que você está voltando a viver velhas práticas? Por que você não está valorizando a presença?
O que está acontecendo com o povo que às vezes está desligado da presença, está valorizando mais coisas do que a presença? Tem um barulhinho aqui, Vavá, nos retornos. Você está comigo em nome de Jesus? Preste atenção. O diabo ele só vai respeitar a presença. Você pode continuar sendo esse bonitão aí da balachita. Você pode continuar sendo essa pessoa que tem uma eloquência maravilhosa. Você pode continuar sendo essa pessoa, sabe, que se destaca no meio da multidão. Mas se a presença não estiver com você, se a presença do Espírito Santo de Deus não estiver na tua vida, o diabo não te respeita. Ele toca naqueles que não estão selados. Você está comigo em nome de Jesus? O que Jesus te trouxe aqui para te dizer é que talvez você está invertendo as coisas. Ele te deu para que você valorizasse quem te deu. Ele não te deu para você esquecer dele. Ele não derramou sobre a tua vida para você esquecer da fonte. E eu gosto sempre de dizer, o orgulhoso, querido, não é quem reconhece o talento. O orgulhoso é quem não reconhece a fonte. O orgulhoso não é aquele que reconhece a graça que está sobre a vida, mas o orgulhoso é aquele que não reconhece a fonte, não está valorizando a fonte, não está valorizando a presença. Olha o que Davi diz. Davi vira para o Senhor e fala o seguinte: Deus, não retire de mim o teu espírito, nem retire de mim a tua presença. Irmão, isso é quem valoriza a presença do Senhor. Davi tinha visto um exemplo talvez ruim de Saul, de alguém que foi ungido, alguém que foi separado, alguém que foi ordenado, alguém que foi levantado, mas não valorizou a presença e começou a viver uma vida de desobediência, parou de escutar a voz do Espírito, abafou a voz do Espírito. Meu irmão, deixa eu te falar, levanta a tua mão, deixa eu ser profeta de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo intimidade com o Senhor. Você vai começar a acordar nas madrugadas, você vai começar a orar mais, você vai valorizar a presença do Deus Altíssimo que está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo o seguinte, ó: não retire de mim o teu espírito, nem retire de mim a tua presença. Davi está virando, está falando o seguinte, ó: trono é bom demais, coroa é excelente, mas primordial é a tua presença. Reinado é maravilhoso, um trono lindo é maravilhoso, está ali sendo, sabe, pessoas olhando para mim, falando: ele é o rei, é maravilhoso, ele é o líder. Davi matou 10.000, é lindo, é maravilhoso, mas primordial é a tua presença, Senhor. Irmão, o que você tem valorizado nesses dias? O que você tem valorizado nesses dias? Não é sobre termos talentos, habilidades e unção, é sobre termos a presença que é derramada em nossos corações, para que a gente haja conforme a unção do Espírito. Você está comigo em nome de Jesus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Terceira lição que eu aprendo: a unção, pega isso no teu espírito em nome de Jesus, guarda isso no teu espírito em nome de Jesus. A unção é derramada na cabeça, mas a presença é derramada no coração. A unção era derramada sobre a cabeça. Quando iam ungir reis, ungir pessoas, se ungia na cabeça, quando era referente a uma autoridade que aquela pessoa estava tendo em suas mãos. A unção é derramada na cabeça, mas a presença se derrama dentro do coração, dentro do ser, dentro do íntimo, dentro do profundo de uma pessoa. Você está comigo em nome de Jesus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu não sei se você está entendendo. O mesmo Espírito que unge é o Espírito que habita. A diferença é que a unção é para a terra e a presença é para a habitação celestial. É o teu selo, é o selo que Deus coloca na tua vida. A Bíblia diz, se não me engano, em 2 Coríntios, que nós somos cartas escritas e seladas pelo próprio Deus.
Você está comigo? Você carrega uma mensagem. A mensagem tem um destinatário. A mensagem tem um remetente, aquele que remete, aquele que envia, aquele que escreve. Deixa eu te falar algo, mas existe um selo carimbado sobre a minha vida e sobre a tua, que nós precisamos valorizar. Chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não sei se você está entendendo, mas Deus está te chamando para um tempo de valorizar a presença. Quando você entrava para dentro do teu quarto e gastava um tempo com o Senhor, quando você tinha sonhos proféticos e Deus falava com você e você falava com Deus, quando você ia para os montes orar, ou quando você marcava com os seus amigos de ter aquela reunião de oração. Oh Deus, eu sei que Deus está falando com pessoas específicas neste lugar. Deus me trouxe aqui para ser profeta sobre a tua vida e te dizer que você precisa valorizar a presença. A unção é consequência de quem valoriza a presença. Eu iniciei falando vigiar e orar, e sabe por quê, irmão? Tem muita gente que Deus derramou graça e está se perdendo no meio das coisas, porque não está valorizando a presença de Deus. Está se perdendo, está caminhando rumo ao fracasso. E o que vai te levar para o céu não é a unção. O que vai te levar para o céu é a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí, uma salva de palmas ao Senhor, porque o que vai te levar para o céu é a presença do Deus Altíssimo. Aleluia. É a presença. Olha só o que diz em Isaías 61:1, e eu já estou finalizando. O Espírito do Senhor, isso também está nos evangelhos, quando Jesus diz que aquela profecia se cumpre. Isaías 61 diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Vou repetir e vou terminar o versículo, mas entenda a ordem. Entenda a ordem. Entenda a ordem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele está dizendo: o Espírito está sobre mim. E aí ele vem falando: a unção o Senhor me deu, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso é o que Deus faz na vida daquele que carrega a presença, daquele que busca a presença, daquele que valoriza a presença, daquele que clama, buscando, pedindo, falando: Deus, eu quero mais, me enche mais, muda a minha vida, me batiza com o Espírito Santo, me faz viver um tempo de fogo, um tempo de glória, um tempo de unção, um tempo de quebrantamento, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, meu Deus, o que Deus quer fazer nessa noite aqui, irmão, não dá para explicar. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui: é tempo de valorizar a presença. O segredo é esse, querido. As pessoas até leem, às vezes até oram, mas não vigiam. Esquecem da presença. Esquece que o Deus que unge é o Deus que habita em nós. O Deus que te capacita é o Deus que habita em você. E Deus não vai habitar em um lugar sujo, imundo. Deus habita em um lugar limpo, puro, santificado pelo próprio Deus. É você que está sujando, é você que está bagunçando aquilo que Deus já pôs em ordem. Deus vai tocar em pessoas nessa noite aqui. Deus vai trazer de volta. Falar assim: ó, levanta você que está dormindo. Levanta você que está disperso. Acorda você que está disperso. É tempo de valorizar a presença de Deus. Uou. Deus não te trouxe aqui à toa. Davi valorizava a presença. E tantos outros na Bíblia valorizavam a presença de Deus. O que você tem feito com essa presença santa, pura, imaculada? Esse selo do Espírito sobre a tua vida que vai te levar para os céus.
Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite. Nós vamos fazer um clamor diante do Senhor. Nós vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para nos trazer de volta a um tempo de valorizarmos, a um tempo de gastar tempo, a um tempo de vivermos imersos, mergulhados na presença dEle. Espírito Santo de Deus, meu Deus, fecha os teus olhos aí, querido. Fecha os teus olhos aí e se derrame na presença. A presença do Senhor já se faz presente neste lugar. Deus está na minha vida, está na tua vida, e Ele quer acender essa fogueira santa sobre a tua vida e sobre a tua história. Uou. Tua presença, Jesus. Tua presença, Jesus.